Fala, galera! É bastante provável que todos vocês, pelo menos uma vez, já ficaram presos no elevador e sabem como isso é desagradável. O botão de emergência não funciona, o resgate não chega e até mesmo a sua sacola com alimentos congelados começa a vazar. Isso sem falar daquelas pessoas que sofrem de forma especialmente aguda de claustrofobia. Acredite se quiser, existem situações piores. Às vezes, as pessoas ficam presas nos lugares mais inesperados, uns lugares que você nunca pensaria. É difícil imaginar exatamente como elas foram parar lá. No vídeo de hoje, vamos falar sobre esses casos. Olho na tela! Caixa eletrônico. À primeira vista, pode parecer que essa situação constrangedora que ocorreu no Texas é uma história sobre um crime que não deu certo. Mas não é bem assim. Quem ficou preso de trás desse caixa eletrônico e não conseguiu sair foi um trabalhador. Ele escreveu bilhetes e os colocou junto com as notas dos clientes. O texto da mensagem dizia: "Por favor, me ajude, estou preso e não tenho meu celular comigo. Ligue para o meu chefe no número..." Infelizmente, a maioria dos usuários do caixa eletrônico achou que isso era apenas uma brincadeira e ignorou o pobre coitado. Imagine quantos bilhetes o sujeito teve que escrever durante 2 horas. No entanto, depois de algum tempo, um cidadão atencioso resolveu chamar a polícia. Richard Olden, um dos policiais que atendeu a chamada, não podia acreditar nos olhos dele quando viu o bilhete, mas uma voz misteriosa podia claramente ser ouvida vindo da máquina. Então, os policiais não tiveram dúvida que aquilo realmente havia acontecido. A porta do caixa foi aberta e o pobre prisioneiro foi libertado. O que aconteceu foi que ele estava examinando a proteção traseira do caixa eletrônico em uma sala especial, quando a porta bateu com força e não lhe deixou mais sair. Máquina de bichinhos. Lembre-se da seguinte situação: você tem 10 anos, as moedas do seu bolso acabaram e a garra da máquina de brinquedos deixa seu prêmio cair no último momento. Às vezes, dava muita vontade de quebrar o vidro e finalmente pegar a merecida recompensa. Este bebê de 1 ano e meio do Tennessee encontrou uma solução melhor. Enquanto sua avó se distraiu por alguns segundos para ler uma mensagem no telefone, ele entrou na imensa máquina pela abertura de dispensa dos prêmios. A avó, é claro, ficou apavorada, preocupada que seu neto podia se machucar. Felizmente, os socorristas atenderam a sua chamada rapidamente. O pequeno brincalhão acabou recebendo permissão para levar um brinquedo com ele. Betoneira. Em quase qualquer obra de construção, o uso do concreto é necessário de uma forma ou de outra. Para sua fabricação, é preciso um dispositivo especial chamado betoneira. Essa máquina consiste em um tambor com pás e muitos outros elementos. Ela ajuda a preparar rapidamente uma mistura uniforme e de alta qualidade, mas há uma ressalva. Entre um uso e outro, o misturador de concreto precisa passar por uma limpeza para a remoção dos resíduos de concreto solidificado. O processo pode ser feito de 2 maneiras, química ou mecanicamente. Na primeira maneira, mais cara, os trabalhadores usam soluções químicas especiais. Na segunda, são usadas ferramentas improvisadas, como uma pá, um martelo ou uma lixadeira com uma escova. Aparentemente, é exatamente isso que um pobre pedreiro da cidade chinesa de Hezi estava fazendo. Infelizmente, em algum momento, as coisas saíram mal e o homem acabou preso na perigosa armadilha. Ou seja, foi parar dentro do tambor da betoneira. Os socorristas tiveram que trabalhar duro para soltá-lo, mas no final, o homem conseguiu voltar para a liberdade. Máquina de lavar. Você provavelmente já ouviu falar de gatos curiosos que entraram no tambor da máquina de lavar, mas a verdade é que esses dispositivos não são menos perigosos para as crianças, especialmente quando se trata de uma máquina de lavar com abertura na parte superior. Este incidente ocorreu na cidade chinesa de Shizuishan. Segundo alguns relatos, o garoto de 2 anos brincava de esconde-esconde com a própria mãe e decidiu se esconder na máquina de lavar. Não foi possível tirá-lo de lá sem a ajuda de uma equipe de resgate. Ao som dos gritos da criança, os socorristas que atenderam a chamada tiveram que desmontar gradualmente a máquina inteira para poder tirar o garoto da armadilha. A operação foi realizada na escuridão, apenas com a luz de uma lanterna. Por que foi assim? Para dizer a verdade, não sabemos. Depois que os bombeiros cortaram o reservatório de água com uma ferramenta especial, o garoto finalmente ficou livre, são e salvo. Infelizmente, nem todos os casos semelhantes que ocorrem na China terminam bem. Segundo as estatísticas, cerca de 200 mil crianças morrem todos os anos no país asiático devido a acidentes domésticos. Chaminé.
Gente, parem de dizer aos seus filhos que o Papai Noel entra em nossas casas pela chaminé. Vejam só no que dá. Este foi um dos comentários deixado pelas pessoas neste vídeo. Na verdade, é quase impossível entrar em uma casa pelo sistema de escape de fumaça, a menos que você possua algumas habilidades mágicas. Normalmente, as chaminés são muito estreitas para que uma pessoa possa passar. E não é por acaso. No mundo, muitos casos semelhantes já foram registrados, e eles nunca terminam bem. Além disso, isso também é feito para proteger a casa de possíveis assaltantes. De qualquer forma, essa jovem de 17 anos da cidade de Phoenix, nos Estados Unidos, parece não ter ouvido falar sobre isso. Um belo dia, ela decidiu entrar em sua própria casa pela chaminé enquanto seus pais estavam no cinema. Ela e sua amiga queriam muito entrar, mas não tinham chaves. Como você pode imaginar, logo após o início dessa duvidosa operação de invasão, a garota começou a gritar por socorro. Infelizmente, ela ficou presa e não conseguia respirar normalmente. A ajuda dos socorristas levou cerca de 1 hora para chegar e foram necessários mais 40 minutos para resgatar a garota. Quando ela finalmente foi retirada, todo o seu rosto e suas roupas estavam cobertos de fuligem. Naquele momento, seus pais chegaram em casa. Obviamente, eles ficaram felizes com o resultado do resgate, mas não esconderam sua indignação com a ideia criativa de sua filha. Privada de chão. Ao assistir este vídeo, surge uma pergunta na cabeça: como? Bem, na vida acontece de tudo. Este homem, por exemplo, passou a noite toda com a mão presa no vaso sanitário simplesmente porque ele deixou suas chaves caírem lá. E parece que ele não conseguiu pensar em nada melhor do que tentar agarrá-las bem na hora da descarga. O incidente ocorreu na cidade chinesa de Jeju e, no final, o pobre coitado foi liberado. Mas antes disso, ele teve que sofrer bastante. A espera pelos socorristas levou várias horas e, como você pode imaginar, o homem passou todo esse tempo em uma posição terrivelmente desconfortável. Felizmente, ele saiu dessa com apenas alguns arranhões e uma privada quebrada, mas as chaves mesmo, ele não recuperou. E para aqueles que acabarem em uma situação semelhante, os socorristas aconselham primeiro a tentar usar sabão para soltar o membro preso. Parede. Nos filmes de fuga da prisão ou de grandes roubos, tudo sempre parece muito simples. Um plano perfeitamente pensado, a ausência de circunstâncias imprevistas, tudo funciona como um relógio. Infelizmente para os bandidos e felizmente para nós, as coisas raramente são assim na vida real. Em uma prisão brasileira, 4 presos decidiram criar um plano de fuga ideal. Eles roubaram um cano de metal de um banheiro comum e decidiram usá-lo como uma ferramenta improvisada. Ou seja, usá-la para fazer um enorme buraco na parede da sua cela. Infelizmente, ele não era tão grande o suficiente para que todos escapassem. Nestas fotografias, você pode ver como um dos infelizes fugitivos ficou preso no buraco depois de várias tentativas mal sucedidas de escapar por ele. Depois de se machucar bastante, ele começou a gritar por socorro. Os guardas da prisão, que vieram até o local, mal conseguiu conter o riso. Isso é claramente visível em seus rostos e nós podemos entendê-los perfeitamente. Porém, o prisioneiro que saiu primeiro conseguiu escapar com sucesso e até mesmo pular a cerca elétrica instalada no perímetro da prisão. O mais engraçado é que a fuga aconteceu pouco antes da abertura oficial dessa prisão, chamada Séries, perto da cidade de Goiânia. Outro fato engraçado é que esse detento que ficou preso no buraco estava tentando escapar da prisão pela segunda vez. Na primeira vez, ele foi pego no mesmo dia. Gostaríamos de saber, será que ele vai fazer uma terceira tentativa? Afinal, muitos acreditam que 3 é um número de sorte. Exaustor de restaurante. Lembra da história da chaminé? O princípio é o mesmo com o exaustor, mas aparentemente nem todo mundo sabe disso. Caso contrário, como explicar o fato de que esse cara passou 2 dias preso no tubo de exaustão? O incidente foi descoberto por acaso. Um funcionário do prédio ao lado, chamado Igor Campos, ouviu os gritos que vinham do teto do restaurante chinês na cidade de San Lorenzo. O cara logo percebeu que alguém estava entalado e chamou os socorristas. Esses, por sua vez, encontraram um homem na entrada de ar da cozinha, coberto de óleo, que aparentemente planejava entrar para um assalto. Foi preciso cerca de meia hora para salvá-lo. Temos só uma pergunta: como os cozinheiros nem perceberam que o exaustor não estava funcionando direito? Esgoto urbano.
Desde a infância, muitos de nós somos ensinados a não parar sobre os bueiros na rua. Isso não é por acaso. Se você acidentalmente cair no sistema de esgoto, as consequências podem ser muito desastrosas. Em primeiro lugar, ao cair você poderá se machucar bastante. Em segundo lugar, alguns dos bueiros dão direto na água. Assim você não sentirá o chão embaixo de você. Nesses casos, sair deles se torna muito mais difícil, especialmente se você não souber nadar muito. Bem, e finalmente, em terceiro lugar, nem todos os bueiros têm escadas pelas quais você pode subir. E conseguir atrair a atenção em uma cidade movimentada não é algo tão simples. Um morador de rua de Wilmington, em Los Angeles, passou vários dias preso na rede de esgoto antes de ser resgatado. Pelo menos, é isso que o pobre coitado disse. Mas é bem possível que ele simplesmente tenha perdido a noção de tempo. Este homem estava a uma profundidade de 15 metros. Por isso era completamente impossível sair dali sozinho. O mais interessante é que o homem foi resgatado por um bueiro a uma quadra de distância do local onde seus gritos foram originalmente ouvidos. A situação era tão complicada que uma equipe de 60 bombeiros foi enviada ao local. Segundo os próprios especialistas, a coisa mais difícil foi determinar exatamente onde o homem preso estava para descer ao lugar certo. Felizmente, depois de um trabalho longo e cuidadoso, o pobre homem foi resgatado daquela armadilha são e salvo. Bem, isso é tudo por hoje. Tenham cuidado e até a próxima. Tchau!